Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza? Abecedário do design. Letra C, tem um monte de coisa bacana com C aí pra falar no design. Algumas coisas da minha formação lá no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Também questões ligadas à história do design brasileiro. Alguns casos capixabas interessantes aqui com C para comentar. E mais um aí, nome que tem interesse para o pessoal de design de interação, experiência do usuário, design de informação também. Beleza? Você está chegando aí agora, meu nome é Hugo Cristo. Eu sou professor do curso de design aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Sou designer, doutor em psicologia, e eu gravo esses vídeos aqui, esse trajeto que eu faço desde 2004, atuando no ensino superior. E essa série de vídeos do abecedário do design, que a gente já tem um A e um B aí, eu pinço aqui alguns nomes, temas, autores, conceitos que fazem sentido para quem está interessado em design, né? Então são questões aí que eu considero de letramento mesmo no design. Vamos lá? Com a letra C, a gente não pode ignorar que quem está na faixa dos 50 anos aí, os designers da minha geração, eu estou com 45, tiveram um impacto espetacular na sua formação com o nome do David Carson. David Carson é um cara que vem das ciências sociais, ele lecionava disciplinas de psicologia, economia, enfim, ciências sociais aí. Ele é surfista, tá vivo ainda, né? É um designer da Califórnia, nos Estados Unidos, que ganhou muito destaque ali nos anos 90 por conta da linguagem visual que ele empregava nos trabalhos dele, que ele desenvolveu, assim, né? Muito inspirado por essa cultura do surf, do skate, né? Dessa cultura de rua mesmo, em que você rompe com todos os cânones do design visual mais empresarial, né? O design suíço, como a gente fala, e o estilo internacional suíço, em que você tem aquela tipografia sem serifa, uma paleta de cores controlada, muito foco na legibilidade, no equilíbrio da página. E o David Carson trabalhava com isso do contrário, explorava uma série de camadas aí ao mesmo tempo da composição, usava a tipografia como um recurso altamente plástico, brincando com a legibilidade, fazendo muita intervenção, risco, colagem em cima da construção dele visual, né? Então ele atraiu muita atenção de bandas do underground ali, na Nine Inch Nails. Ele trabalhou para Nike, tinha uma revista de cultura visual chamada Ray Gun, que é muito importante para a história do design. É um cara que ele bagunçou bastante aí os padrões. Eu era estudante na época quando ele veio ao Brasil, a gente inclusive foi ver a palestra dele lá no Sesc Pompeia em São Paulo. Como palestrante foi grandes coisas não, mas enfim, foi interessante a experiência. Na mesma época no mesmo evento a gente teve uma palestra com o Rubem Fontana, que é um designer argentino, que eu pretendo voltar a falar dele no F, porque é o oposto, né? Tá numa dimensão muito mais contida, mais tradicional da linguagem do design visual, assim, mais empresarial, mas enfim, foi um encontro muito interessante ali. E o David Carson, ele ajudava a gente a questionar um pouco esses padrões, né? Os cânones aí do design empresarial, corporativo, com a sua linguagem mais experimental, assim. Influenciou muito a minha geração. Tem muitos colegas que até hoje meio que exploram essa linguagem um pouco mais suja, vamos dizer assim, para os padrões corporativos, né? E ele teve todo um impacto aí numa linguagem que desafiava esse design mais quadrado, por assim dizer, né? Mas a gente fala design de banheiro, muito asséptico, né? Muito limpo, e ele estava no outro extremo. Um trabalho muito interessante. E aí, do David Carson, eu vou pular para um historiador chamado Rafael Cardoso, o segundo C de hoje. O Rafael Cardoso, ele publica um livro nos anos 90 também, que se chama Introdução à História do Design, que foi uma... Óbvio, existiam outros títulos editados no Brasil sobre a história do design, mas a abordagem que o Rafael trouxe na época, ela abriu um precedente muito importante para o fortalecimento de uma historiografia do design brasileiro, assim. Então ele formou toda uma geração de designers que pesquisam a história do Brasil, a memória gráfica brasileira e tudo. Eu tenho uma colega aqui de UFS que ela foi orientanda dele. Eu conheci o trabalho do Rafael, já estava na graduação, e aí minha prima fez design no Rio, ela era designer formada no Rio, estava fazendo mestrado na PUC na época. O Rafael era professor
né, na pós-graduação em design da PUC na época. Então assim, eu tive muito contato com esse momento de ebulição, assim, de uma valorização do design brasileiro em termos de você estudar a história daqui, não que você não tivesse que ignorar a história europeia. Ele não faz isso também, o livro dele aborda, né, os caminhos tradicionais que você vai encontrar aí num Neil Dorfles, num Jean-Carl Argan, ou num Kenneth Frampton, ou num Bruno Munari, mesmo no Philip Meggs, né? Você tem uma série de historiadores do design aí que vão seguir um caminho mais ou menos parecido, exceto pelo Meggs, que faz um caminho um pouco diferente, mas mantém um pouco da história centrada na Europa, né? E aí você tem uma história de olhar para o Brasil, olhar para coisas fora do eixo. Então formou uma geração importante, deu uma bagunçada na nossa cabeça aqui na época. Eu gostei muito na época de ler o livro dele. Saiu por uma editora grande, então não era uma coisa só de editora universitária. Então circulou bastante. Foi bem importante o trabalho do Rafael Cardoso. E aí, para continuar falando de Brasil, né, a gente pode falar do Carlos Calduro, que é sócio do famoso, né, que já faleceu, sócio do famoso escritório Calduro e Martino, com o Ludovico Martino, que é uma galera que deu um pouco da cara do design paulista, assim, né? Fez muita coisa pública, metrô, Avenida Paulista. Tem toda uma história do design paulista, tá ligado ao trabalho desses dois arquitetos. O Calduro tem uma série de matérias aí, eu vou colocar umas notícias que falam um pouco da retrospectiva do trabalho dele. Tem um trabalho muito importante mesmo desse aspecto mais cosmopolita de São Paulo, né? Que as grandes cidades do mundo, elas têm esse investimento em design na sinalização, transporte público. Então você tem um trabalho muito forte do Calduro nessa história. Tem um livro chamado Design Total, do Celso Longo, que vale muito a pena ir atrás. Ele é meio esgotado, meio difícil de achar, mas vale a pena ler, que tem uma retrospectiva do trabalho deles, assim. E é um cara também que ajudou a gente nessa época da minha formação ali a construir um imaginário sobre o papel do designer na cidade, assim. Então é muito importante o trabalho desse cara, vale a pena conhecer. E aqui no Espírito Santo eu tenho pelo menos uns dois nomes para poder manter no horizonte. O primeiro é o do Eduardo Cozendey, já mencionei ele aqui. O Edu Cozendey foi meu professor, ele é artista plástico, fez mestrado em artes no Rio, na UFF, se eu não me engano. Depois que eu estava formado, ele me chamou para ser professor no curso de design da UCL, que ele era coordenador. Foi um dos primeiros cursos privados aqui de design no Espírito Santo. Teve uma atuação muito importante na Marte Criação, que foi um dos primeiros escritórios de design aqui do Espírito Santo também, da geração anterior à minha. Fez um trabalho muito importante, tem um monte de marcas capixabas que passaram pela mão do Edu, identidades visuais e tudo. E ele hoje está no que a gente chama de C-Suite, né? Um desses CEOs, CFO, CTO, sei lá, de uma consultoria de marcas do Espírito Santo. Então continua ativo aí. Acho que ele é CMO, né? Que é o Chief Marketing Officer. Então é um cara muito interessante, com conhecimento espetacular sobre o mercado aqui. Vale muito conhecer o trabalho do Cozendey. E eu também posso falar da Flávia Carvalhinho. A Flávia Carvalhinho também dessa geração das pessoas do estado que trabalham com design que formaram em artes. Ela foi uma das fundadoras do escritório que chamava InDesign, que era uma referência para mim na época de estudante. Hoje já tem um estúdio de design com o nome dela mesmo, Flávia Carvalhinho. Mas foi muitas marcas importantes aqui. Já comentei um pouco quando eu falei no vídeo sobre o Ronaldo Barbosa, no B, né, no abecedário do design aqui. Eu falei um pouco dela, mas vale a pena mencionar sempre, né, como um nome importante. E para não ficar só no design visual, gráfico e tal, na história do design, eu vou mencionar o Stuart Card. O Stuart Card é um cara que ele foi muito importante para a interação humano-computador. Ele, junto com o Thomas Moran e o Alan Newell, desenvolveram o Human Model Processor, que é um modelo de engenharia cognitiva dos pioneiros lá dos anos 80. Ele é autor do livro da psicologia do design de interação, que também é muito... foi um fundamento, assim, foi um dos primeiros trabalhos nessa área, muito importante. E é um cara que ele começa no design de interação, interação no computador, né? Depois ele migra para o design de informação, tem um trabalho muito interessante nessa área também. É um cara pouco conhecido, pouco citado fora da usabilidade, da ergonomia e tal. E o trabalho dele de design de informação é muito legal, precisa ser mais conhecido. E o trabalho do Stuart Card também contamina, né? Assim, coisas do momento em que a computação pessoal estava acessando o mercado. Então aquela coisa meio Apple dos anos 80 ali, IBM, essa galera tentando dar forma aos computadores pessoais.
O Stuart Card está nesse grupo aí também, que ajudou bastante essas coisas a acontecerem, né? Então, quando a gente olha para o C do design aí, nós temos alguns exemplares importantes da minha formação que eu comentei aqui, né? O David Carson, depois o Rafael Cardoso, o Carro Duro, e aí depois o Lucas Zendei e a Flávia Carvalhinho aqui, mas também o Stuart Card, que é esse cara que tá mais pra galera da interação aí, como uma referência importante de ser conhecida, né? Vou colocar nos links aqui desse vídeo algumas dicas para vocês poderem ler sobre essas pessoas, os livros que estão disponíveis também para vocês poderem adquirir, vale muito a pena dar uma estudada, porque a gente precisa ter esse repertório para entender, mesmo que você trabalhe na área de interação, né? Que muitas questões que a gente discute hoje sobre, sei lá, ergonomia de uma interface, elas foram colocadas à prova aí com gente como o David Carson, por exemplo, que dizia que você não tinha que fazer nada disso não, que as pessoas elas se habituam ali a uma linguagem num certo segmento e que se dane os cânones. Então não foi só ele que fez isso, tem mais gente antes dele nos Estados Unidos, na Inglaterra, explorando um pouco essa linguagem, na Suíça também, no Brasil também tem gente que deu uma bagunçada nisso. Mas é legal reconhecer assim que esse cara ganhou uma projeção, talvez por conta da web, né? A gente começou a ter um mundo mais conectado e os estudantes ficavam muito enlouquecidos com esse cara. Beleza? Então eu vou continuar tentando fazer vídeos essa semana porque tem uns assuntos legais para comentar aí, né? Continuo recebendo comentários nos vídeos, então tá ajudando um pouco a direcionar meus interesses. Mas a gente tem coisas de agora acontecendo que vale a pena. Também eu vou fazer uma pseudo-propaganda aqui, que eu devo começar a gravar vídeos, mas não dentro do carro, de casa. Vou fazer um mini curso sobre a teoria do controle perceptivo, que eu fiz um vídeo antes desse aqui falando sobre ela. Eu estou escrevendo um livro sobre educação usando essa teoria. E aí eu quero fazer uma série de vídeos curtinhos falando um pouco dos princípios da teoria, para poder ser complementar ao livro. Então eu vou gravar de casa, sentado bonitinho no computador e tal, mas a ideia é que seja um aprofundamento do vídeo que eu comentei aí. Beleza? Aqui passou o carnaval, começou 2025 então, né? A gente já tá mais ou menos aí chegando no final do semestre letivo que tá atrasado na UFS, e 2025 vai começar para valer. Beleza? Cinto de segurança aí, protetor solar. Estamos ainda no extremo, calor extremo aqui em Vitória, mas parece que vai melhorar um pouquinho daqui para frente. E a gente continua se falando, beleza? Valeu, até!